Pessoal, nessa aula nós vamos ver uma biblioteca, tá? Que a gente vai utilizar com uma finalidade muito específica, que é o Gensyn, tá? Só que o Gensyn, não sei até hoje como se pronuncia corretamente o nome dessa biblioteca. A gente vai usar depois para outras finalidades, mas especificamente para a próxima aula em que a gente vai gerar uma forma de representar documentos, só que não vai ser nessa matriz documento termo, vai ser por meio de embeds, tá? E lá a gente vai usar muito, vai fazer uso extensivo e praticamente só do Gensyn para fazer isso, tá? Só que nessa aula a gente vai ver uma outra finalidade do Gensyn, já que ele trabalha no geral aí para gerar representações de textos, tá? Que vai ser para gerar n-gramas, mas você fala, pô, mas lá no scikit-learn a gente já tinha visto n-gramas, eu colocava o valor final, né, da sequência inicial, o valor do tamanho máximo da sequência, ele gerava todas as sequências em tamanho inicial e o tamanho final. Legal, mas a gente viu que aí começava a gerar umas sequências nada a ver, o número de sequências explodia rapidamente, tá? E a gente viu também que tinha algumas formas mais inteligentes para gerar isso daí. Por exemplo, eu podia considerar quais são as palavras que mais ocorrem em sequência na coleção e só considerar como sequência essas palavras, tá? Então é isso que a gente vai fazer com o Gensyn. Lembrando que o NLTK ele também tem essa mesma funcionalidade que eu vou apresentar aqui, inclusive até mais robuscada, com mais opções, tá? De medidas, não só a frequência com que elas ocorrem, mas aquela questão do pointwise multi-information, do que quadrado, aquelas medidas que eu apresentei anteriormente. O NLTK vai ter isso daí, tá? Só que o resultado que o Gensyn me retorna, ele é mais fácil de trabalhar, por isso que eu deixei para apresentar este conceito aqui no Gensyn, mas de fato o TextBlob vai ter, o NLTK vai ter isso também, tá? Que eu vou mostrar agora, tá? Mas o resultado a gente precisa de um esforço a mais depois para manipular esse resultado. Então vamos começar com o Gensyn. Eu já tenho o meu notebook aberto, eu vou colocar ele chamando aquele de usando o Gensyn, tá? Vou começar aqui com minha seção de importações, tá? E aí o que a gente vai precisar importar do Gensyn para este momento, tá? Essas sequências de palavras frequentes também são conhecidas por frases ou colocações, como a gente já viu, tá? Então eu vou importar um módulo específico dele, que é o phraser e o phrases, tá? A gente já vai ver o uso deles, mas vamos lá. From Gensyn.modules.phrases, tá? Específico para gerar essas frases frequentes. Import o phraser e o phrases. Ok? Eu não sei porque eu dei um shift, porque a gente vai importar outras coisinhas aqui, tá? Então, esses são as duas classes, tá? Que a gente vai trabalhar aqui dentro do Gensyn para a gente atingir os nossos objetivos, que é de gerar sequências de palavras que são frequentes ao longo da coleção, tá? Além disso, né, por praxe, a gente vai utilizar o pandas, a gente vai utilizar o space para a gente processar os textos, eu elimino o stop word, pega o lema, tudo bonitinho como a gente já viu, tá? E a gente vai import, não meu filho, import, e por fim, né, a gente vai gerar a nossa matriz de documento termo, aí novamente a gente volta para o recurso do count vectorize. Então assim como eu fiz na aula do NLTK e do space, eu vou processar meus textos como eu quiser e depois eu uso o count vectorizer para gerar a matriz de documento termo, tá? Então from sklearn feature, vai ser autocompleto para mim? Estou com preguiça, demora muito. Feature extraction text, tarde demais, import count vectorizer, tá? Com isso eu já tenho as importações que eu preciso, tá? Só definindo algumas das configurações aí para essas importações, né? Então eu vou chamar de configurações. Eu vou setar, né, o max width, o max width lá do pandas, tá? Para eu conseguir visualizar o textinho inteirinho, né? Porque lembra que ele tem um padrãozinho, o padrão dele é reduzido, então PD set option. Tem outra forma de setar isso diretamente, tá? Você pode colocar o PD options display max width, tá? Mas eu gosto mais dessa maneira, max width. Vou colocar 250 e já vou carregar o nosso objeto NLP igual space load, tá? And core
web small, que é pequenininho. Depois na próxima aula eu vou falar uma outra forma também que a gente tem que fazer essa apertação do space, tá? Ok, aqui eu vou colocar pré-processamento, vou colocar umas funçõezinhas para eu fazer o pré-processamento dos textos no formato adequado. O meu tokenizador, tá? Para passar um texto e extrair os tokens do texto, vai ser algo muito simples, que a gente já está acostumado. Def tokenizador, receber o texto. Eu vou pegar, gerar vou chamar de doc, né? Pode ser. Vou chamar de tokens, tokens igual NLP do texto que eu estou recebendo, né? Aí eu tenho uma listinha de tokens, tá? Eu vou fazer de maneira diferente, tá? Em vez de eu ficar colocando uma lista token, só para a gente trabalhar o conceito do list comprehension, tá? Que às vezes torna o nosso código bem menorzinho e mais, vamos dizer assim, Python-like, mais a cara do Python. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é aquilo que eu vou colocar na lista, essa área aqui, né? E depois eu vou percorrendo for, fazendo condições, etc. Então, como que a gente percorria cada token dentro dos tokens, né? Era o token, né, em tokens, certo? Só que eu posso colocar uma condição para ele, que se essa condição aqui na frente bater, o que eu retornar aqui é o que vai ser colocado na lista, lembra? Então, for token tokens, né? If, eu vou verificar se o token não é uma stop word, if not token is stop, tá? E end, o token tem que ser um alfabético, certo? Tem que ser composto por caracteres alfabéticos, então token.isAlpha, alfa. E aí o que eu vou colocar na minha lista, tá? Eu vou colocar o token lema, ponto, isso vai me retornar uma string, né? Vou colocar a caixa baixa ali, certo? Só para a gente testar, então eu vou pegar o tokenizador, I want to try this tokenizer, ponto, 1989, só para a gente testar, né? Want, try tokenizer, tá? As stop words ele já removeu para mim, tudo em caixa baixa. Eu vou colocar aqui, ó, this tokenizer, só para ver a estilização, tá? Tokenizer, eu virei o lema, então tá tudo ok com essa minha função tokenizadora, tá? Que mais que eu vou precisar fazer, tá? Mais para frente, ou melhor, vou deixar para programar mais para frente, mas eu vou deixar aqui, ó, espaço reservado para a função que será utilizada no, eu estou utilizando, eu já esqueci, no Gens, tá? Vou deixar esse comentáriozinho aqui por enquanto, não vai ter nada, tá? E aí eu vou, de fato aqui, colocar a base que a gente vai trabalhar, que é a mesma base das outras aulas, tá? Então vou colocar aqui, ó, coleção de textos. Ok? Coleção de textos. E vou carregar a coleção de textos que a gente estava trabalhando. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu já tenho ela preparada aqui. Okay? Vamos carregar. Vamos ver. Tá aqui bonitinho. Só para a gente testar o nosso tokenizador. Def.lock. F.lock 0. Mas sou um cabeçudo mesmo, né? Def texts lock 0. Agora tokenizador, porque senão eu estava passando a linha inteira, né? Uma series. Então, tokenizador lock 0. Tá ok, bonitinho, tá? Só que aí o que vai acontecer? A hora que a gente for usar o phrase e o phrasers, tá? Mais particularmente o phrases, tá? Que ele vai aprender, vamos dizer assim, o vocabulário, tá? O vocabulário seria
quais são as palavras simples e sequências de palavras que eu tenho na coleção, essa sequência de palavras já fazendo uma continha para a gente. Tá? Ele precisa receber uma lista de listas, certo? Sendo que essas listas dentro dessa lista maior são os tokens, certo? Então a entrada dele seria mais ou menos essa, tá? Vou fazer um exemplo à parte, só para a gente ver, ó, e depois a gente faz uma função para pegar qualquer coleção e já gerar isso para a gente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o phrases vai ser igual ao phrases, tá? E aqui como entrada, tá? Ele recebe uma lista de listas. Então, vou colocar duas listas aqui dentro e cada uma dessas listas tem um token, tá? Então, por exemplo, ó, Dragon Ball, Goku, Save, tá? E a outra eu vou colocar aqui, ó, Dragon. Eu sou uma pequena anta, né, minha filha? Eu coloquei uma stringzona só. E a outra vai ser Dragon Ball você escreve. Aí são essas duas frases, certo? Então, ó, primeiro argumento, uma lista de listas, e cada uma dessas listas internas é uma lista de tokens, tá? E aí eu vou colocar o quanto que um termo deve aparecer para eu considerar ele nesse processo, porque eu posso fazer a poda, certo? Em quantas listas o termo deve aparecer para eu considerar esse termo, tá? Então, nesse caso a gente está bem pequenininho, né? Apareceu uma vez eu já considero, tudo bem? Mas se tiver grandes coleções de documentos, você pode fazer uma poda maior. E depois, qual que vai ser o meu threshold, tá? O threshold, tá, vai ser qual que é a frequência mínima que uma sequência de caracteres deve aparecer para eu considerar ela como sequência de caracteres, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar 1 também, certo? Ele é maior que 1, certo? Então, ele tem que aparecer em 2 ou mais textos. Nesse caso, eu só tenho 2, ele vai ter que aparecer nos 2, certo? Se você tem coleções maiores, obviamente, esse limiar fica maior, tá? Ó, por padrão, inclusive, ó, o threshold dele é 1000, é 10, tá? E o min count dele aqui é 5, certo? Tem outras coisas que a gente pode colocar aqui, tipo max vocab size, qual que vai ser o número máximo do vocabulário que eu vou manter, igual a gente tinha lá no count vectorizer, tá? Tem outras coisinhas por padrão aqui, tá? Depois tem esse score também, eu trato com vocês esse score. Por enquanto, eu estou usando o scoring default, tá? A gente vai ver o que é esse score default, mas eu só quero mostrar o resultado, depois a gente destrincha isso daqui, tá? Bom, dado isso, tá? Esse phrases aí, ele foi treinado, tá? Nessa coleção que eu passei aqui para eles. Desculpa, tá? E aí é o seguinte, ó, se eu quiser pegar este resultado aqui, tá? E criar um objeto capaz de dar no novo texto, ele já vai analisar esse novo texto e se ele identificar sequências, ele já extrai essas sequências para mim, eu vou criar o phasers, tá? O phraser vai ser igual a phraser, e o que eu vou passar para ele? Eu vou passar esse objeto do phrases que eu extraí, que contém esse modelo aí do vocabulário, né? Qual que é o vocabulário que eu tenho na minha coleção? Esse vocabulário já contém as palavras simples e as sequências de palavras que são frequentes de acordo com esses parâmetros que eu passei aqui. Dado isso, tá? Olha que legal. Se eu pegar um novo texto, tá? Chama aqui, ó, novo texto é igual Dragon Ball is the best anime. E eu vou colocar o tokenizador dele, só para a gente ver a resposta, ó, tokenizador novo texto, né? O meu tokenizador extrai isso daí. Mas, se eu pegar esse phraser, ó, tá? E aí não me pergunte por que ele não utiliza parênteses, ele utiliza esse indexador aqui, tá? E eu pegar esses tokens e passar para ele, tá? O resultado vai ser esse daqui, ó. Dragon Ball, como o meu phraser aqui, né, ele tinha recebido o vocabulário phrases, e no vocabulário phrases Dragon Ball é um token só, a hora que ele identificou essa sequência Dragon Ball, ele já gerou um tokenzão só para mim, que é o Dragon Ball,
good ali, ele não tinha aparecido ali como sendo frequente, ficou normal, tá? Então perceba que ao pegar um texto, né, eu pré-processar esses textos, eu ter esses tokens do texto, a hora que eu passo para o Fraser, ele já vai me gerar, vamos dizer assim, uma sequência, né, de tokens, mas esses tokens já vão considerar a sequência de termos frequentes. Tá? Então eu já posso gerar nosso texto pré-processado de maneira muito fácil. Com isso, né? É só colocar aqui, ó, esse carinha, ponto join, como a gente já viu. E eu vou juntar com esse resultado aqui. E aí ele vai pegar cada itemzinho da lista, colocar um espaço em branco. Ó, meu texto já ficou pré-processadinho, bonitinho aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Tá? Já que para treinar esse cara aqui, ó, certo? Eu preciso de uma lista de listas de tokens, tá? Eu vou criar uma frase aqui em cima, lista. Eu vou criar uma função aqui em cima, que eu vou chamar de def, gera lista token, def não, né? Def, gera lista tokens. Ele vai me receber os textos, certo? Eu vou criar uma lista, vai ser vazia. E aí, para cada, é o vício do Java, né? For texto em textos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela listinha de tokens, certo? Do texto, como que eu faço isso? Eu vou pegar o texto, eu vou aplicar o tokenizador nele. Isso me retorna uma lista. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o lista.append, o resultado desse cara aqui. E no final, eu retorno essa minha lista aqui. Ok? Vou carregar essa função então, só para a gente ver ela funcionando. Ó. Eu vou colocar no lugar desse cara aqui, que para mim é mais útil. Tá? Eu vou passar aqui, ó, def texts. Ó, uma lista com listas dentro. Ó. Certo? E aí, cada listinha dessas são os tokens dos respectivos textos. Então, esse cara aqui, ó, eu posso utilizar como entrada do meu treinamento aqui. Ó. Beleza? Tá? Com isso, ó, Fraser, gerei o objeto, tá? Vou apagar esses carinhas aqui. Certo? E com esse objeto gerado, tá? Eu posso gerar o meu texto pré-processado. Tá? Como que eu vou gerar esse meu texto pré-processado? Tá? Bom, eu simplesmente posso criar uma outra função aqui. O código. Tá? Eu vou chamar de def pré-processador, certo? Esse def pré-processador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai receber um texto, tá? Vai receber um Fraser, não precisa porque ele já conhece, tá global, mas só para como se fosse uma funçãozinha, e supondo que a gente está fazendo nosso código bem de maneira decente, tá? E aí o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar o Fraser, vai pegar esse texto, certo? Só que ele vai pegar os tokens desse texto, porque a hora que eu pego o token desse texto, ele vai gerar a listinha de tokens, a hora que eu passo no Fraser, ele vai me retornar uma outra lista de tokens, tá? Só que com as sequências de palavras de acordo com o Fraser, tá? Que ele identificou que eram significativas na minha conexão, tá? Só que aí, né, eu vou retornar, em vez de uma lista, né, esse é o meu textinho corrido, né, esse cara .join, e eu vou dar um return nesse cara aqui. Certo? Só para a gente ver se está funcionando, eu vou fazer o seguinte, ó. Meu pré-processador. Eu tô besta, viu? Eu vou precisar deixar o. Se eu for quiser usar o apply. Tem que deixar só o texto, tá? O Fraser vai ficar criado já. Certo? E eu vou fazer o seguinte, ó, def texts ponto apply pré-processador, tá? Ó,
aqui que ele retornou uma series para mim, né? O Goku Hero, Dragon Ball ele identificou que é frequente, Dragon Ball, ó, Knights Zodiac, Cavaleiro do Zodíaco, tá? Aqui deu um pequeno probleminha que tem um que ele não traduz, né? Os Knights, alguns Knights não viram Knight, não sei por causa da função, né? Mas Knights Zodiac pegou de novo, tá? Então o que ele identificou como frequente, que foi Dragon Ball e Knights Zodiac, ele já retornou como frequente aqui. E perceba que não tem Knights Zodiac e Knights Zodiac, como era o caso da Count Vectorizer, tá? Knights Zodiac vai virar um negócio só, tá? Assim como o Dragon Ball vai ficar Dragon Ball e Dragon Ball. Apareceu Dragon Ball, vira uma coisa só, a menos que apareça Dragon separado, uma palavra separada, e depois na frente, bom, aí ele vai manter essas palavras separadas, mas se aparecer em sequência, elas viram um token só, tá? Então, com isso, eu vou pegar o def, eu vou chamar de texts, proc, vai ser igual a esse cara aqui, vamos exibir o def, tá? Agora eu já tenho meu textinho aqui pré-processado bonitinho. E é ele que vai ser a entrada, portanto, do meu Count Vectorizer para eu gerar aquela função estruturada, certo? Então, vamos criar o Count Vectorizer. Então, vou chamar aqui o textinho, vetorizando o texto, certo? E aí, vamos lá, vetorizador vai ser igual ao Count Vectorizer, vou colocar só um def igual a 2, certo? E aí a minha representação vai ser igual ao vetorizador ponto fit transform def text para proc, só para a gente ver representar. Então, tá saindo, vai ser a matriz sparse, né? Ponto. Tirarei. Tá aqui a nossa bolsinha, só para a gente ver o vocabulário, ó. Vetorizador ponto vocabulário. Aqui, ó, Atena bons, ó. Dragon Ball agora é uma palavra do meu vocabulário. Night Zodiac é uma palavra do meu vocabulário, tá? E aí, só pra gente fazer igual a gente estava fazendo na aula anterior, tá? Eu vou copiar o código que eu tinha lá, que é ordenar o vocabulário do vetorizador, tá? E gerar o data frame da representação, tudo bem? Então, def wrapper. Tá? Está aqui a nossa matriz com todos os nossos textinhos, né? Perceba que, ó, não apareceu Dragon Ball, certo? Só apareceu Dragon Ball junto, desculpa, não apareceu Dragon Ball separado, só apareceu Dragon Ball junto, tá? Se por acaso aparecer, se eu tivesse na minha coleção desses termos separados, o texto que tiver o Dragon Ball não vai ter uma frequência para Dragon, não vai ter uma frequência para Ball nesse caso. Bem, só para esclarecer uma pequena parte nesse cara aqui, que é o phrases do Genshin, tá? Só pra gente ver os parâmetros que eu prometi para vocês, ó. Então, phrases Genshin, também chamado de colocação, como eu falei. Ou Word Anagram Collocations, que são essas anagramas frequentes, tá? Aqui tem a documentação dele bonitinho, ó. Tem exemplos da entrada, tudo bonitinho que eu falei para vocês. Certo? Mas eu quero os parâmetros dele. Cadê o parâmetro do construtor? Oxa. Deixa eu programar aqui. Achei. Phrases, tá? As sentences, tá? Ele está falando, ó, um iterável, uma lista, uma string, o que deve conter dentro de cada um, o que é o meu count, representa score, threshold, tá? Só que aí, ó, tem a questão do scoring, tá? O default dele, tá? É só a contagem, certo? Número de vezes que apareceu, como se fosse o suporte da minha regra de associação, tá? Mas você pode passar
NPMI, tá? É o Normalize Pointwise Multiple Information, a gente vê o Pointwise Multiple Information, isso daí faz uma normalização mas é bem parecido também, tá? Já é uma medida um pouco mais interessante, ou ainda você pode passar uma função callback para esse cara aí que vai receber os dois termos, você vai retornar qualquer score do cálculo em cima desses dois termos, tá? Então tem essas opções, e aí nesse caso, esse threshold que a gente está passando aqui vai ser de acordo com essa medida que você está utilizando, tá? Então é bem interessante de se fazer, bem simples de se fazer utilizando o phrases do Genshin. Tá ok, pessoal? Então é isso, tá? Eu volto no próximo vídeo, só dando uma rápida explicação, já que a gente está estourando em muito tempo da aula do TextBlob, que é também uma ferramenta de processamento de linguagem natural muito interessante, tá? Mas eu só vou dar uma rápida passada sobre ele. Então até lá!